Oi, pessoal, bem-vindo novamente ao canal Astro Livre. Hoje eu vou comentar como fazer a mesclagem, né, do empilhamento que você tem só o empilhamento das estrelas com o empilhamento que você tem só o empilhamento do cometa. E aí você junta os dois numa única foto. Então você tem o cometa em alta qualidade e as estrelas em alta qualidade, tá? Então eu vou usar os arquivos que eu empilhei no Sirius, mas dá para fazer o mesmo com os arquivos que você empilha no Deep Sky Stacker, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos arquivos. Ok, vamos auto-esticar aqui para a gente ver o que tem na imagem. A gente vê que a primeira coisa é que a imagem está verde, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir cor, calibração de cor. Aí eu vou escolher um dos canais aqui e vou desenhar um quadradinho numa região que eu acho que represente o fundo, né? Ctrl Scroll, consigo dar um zoom aqui. Scroll é a rodinha do mouse. E aí vou selecionar uma área sem estrela, né? E usar essa seleção. Então ele pegou a seleção, calibrar o fundo, neutralizar o fundo, tá? Fechar. Beleza? Outra coisa que a gente vê que a imagem está um pouco verde, a gente vai corrigir isso já. Mas primeiro vamos tentar corrigir essa vinhetagem. Como eu não fiz flat frames, que seria bom, mas eu não fiz, deu essa vinhetagem, tá? Então essas bordas pretas aqui são a vinhetagem, tá? Então vamos aplicar a correção de fundo, tá? Background Extraction, ou extração de fundo, tá? E aí eu vou usar ele duas vezes. A primeira vez eu vou usar só para corrigir a vinhetagem em si, tá? Então para isso eu vou usar um método de divisão. Então vou usar divisão. Eu gosto de ativar essa opção aqui sempre e gerar, tá? Ele pode deixar aqui esses pontos em cima do cometa mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Lembrando que essa aqui é só divisão. Se eu clicar em Compute, calcular, tá? Ele vai calcular apenas. Ele não vai executar. Então a gente vê aqui que a gente corrigiu a vinheta, né? Então, aplicar. Show de bola. Se tiver poluição luminosa na sua foto também, é bom você voltar aqui e fazer também o processo de subtração. Aí ele vai o processo de divisão ele só muda a intensidade dos pixels, tá? Então o que ele fez ele deu mais intensidade aqui para os pixels da borda, enquanto subtração ele vai remover alguma cor ou alguma luz parasita que tem na sua imagem, tá? Como eu estava num lugar sem muita poluição luminosa, então acho que para mim tá ok aqui do jeito que tá, não vou tentar remover nada, tá? Mas se você precisar, também tem essa subtração. Então eu vou fechar, eu vou calibrar a cor, que tá meio verde, né? Se você calibrar de novo, não tem importância fazer o processo duas vezes. Processou, ainda está um pouco verde. E aí eu vou fazer remover ruído verde, tá? Então, vamos lá, remover ruído verde. Pronto. O ruim é que se ele tirar muito do verde, né, acaba estragando o cometa. Mas como não tem cometa, né, essa foto só tem esse borrão, então acho que não afeta tanto. Se você quiser, você pode voltar aqui e tentar uma outra dessas máscaras aqui. Maximum Mask, que eu ponho bem pouquinho. Foi demais. Vou... Se consigo pôr na mão 0.01, tá? Aí neutraliza menos. 2 talvez. Foi demais, né? Então volto, deixar desse jeito aqui mesmo. Ok. Então essa daqui mais ou menos a foto das estrelas, né?
vou tirar aqui do Auto Stretch, vou para linear e aí eu vou esticar aqui na mão a foto. Eu gosto de começar esticando usando o arco seno hiperbólico, tá? Então eu dou uma olhada aqui nas estrelas e eu vou puxando ele. Geralmente é pouco, tá? Até mais ou menos como quando as estrelas começarem a saturar. 3, 4, 5. Esse processo é um processo que ele estica, mas ele mantém bastante a cor, tá? Então, eu uso o esticamento primeiro com ele, depois eu uso a transformação de histrogama. Ok. Vou tirar um pouco o zoom aqui, só pra gente ter uma visão melhor. Aplicar. Um pouco mais, talvez. Isso. Um pouco mais. Deixar o fundo mais ou menos preto, né? Aplicar. Acho que desse jeito já tá ok. A gente pode mais uma vez usar o histograma, transformação de arco seno hiperbólico. Vamos dar uma olhada. Para trazer um pouco mais de cor, tá? E eu calibro aqui a cor do fundo, esse black point. Tá? Então, bem destacado. E a última coisa que eu vou fazer, eu vou tentar dar uma diminuída nas estrelas usando deconvolução aqui. Vamos ver como é que fica. Na verdade, a deconvolução tem que ser antes de esticar, né? Então a gente vê que o resultado não fica bom. Enfim, vamos deixar as estrelas do jeito que estão mesmo, tá? Então esse daqui é o meu arquivo com as estrelas prontas. Eu já estiquei, já calibrei cor, já fiz um monte de coisa. Ainda está um pouco verde, mas eu posso tratar isso depois no GIMP, tá? Então eu vou salvar esse arquivo aqui como TIFF. Vou chamar de S underline estrelas. Ok, 32 bits. Tá. E aí agora a gente vai editar o arquivo que é o cometa. Então vou dar uma esticar, auto esticar para ver como é que tá a foto. Tudo verde, vou dar uma calibração de cor. Escolher uma região que representa o fundo, aqui eu estou apertando Ctrl e usando a rodinha do mouse. Eu vou usar um dos canais RGB para desenhar esse quadrado. Vou usar essa seleção, neutralizar o fundo. Ok, volto para o RGB, vejo como tá? E, bom, a mesma coisa, né? A gente vê que tem a vinhetagem, porque eu não fiz os frames de calibração de vinheta, que são os flats. Aí, então a gente vai em extração de fundo. Novamente, para corrigir vinheta, eu vou usar a divisão. Tá? Vou gerar os pontos, vou mandar ele calcular. Se eu gostar do resultado, eu vou aplicar. Então, ele calculou, o resultado ficou super bom. Dou aplicar. Uhum. Bom, e vou fazer o esticamento da foto. Então, eu volto para o modo linear. Vou começar o esticamento usando o arco seno hiperbólico. Aqui eu posso usar o Ctrl e mover para ver se eu acho alguma estrela, mas eu não estou achando estrela. Enfim, vou deixar. Como não tem estrela, eu posso até. Vamos ver se eu consigo esticar totalmente a imagem aqui. Conseguir puxando por aqui para trazer bastante informação de cor, tá? Então ele deixou esticar, aplicar. E agora vamos ver aqui no histograma. E aí a gente tenta deixar, né, o histograma em torno aqui da segunda coluna. Tá vendo aqui que ele está clipando, quer dizer que ele está cortando algum pixel que seria bem escuro aqui, que é o que eu tô jogando ali fora, tá? É que não dá para ver aqui. Se desse para dar um zoom, eu veria que tem informação aqui ainda no meu histograma, mas eu tô jogando fora, tá?
Quando acontece isso, geralmente eu dou aplicar e aí eu uso, fecho esse, eu volto lá pro arco seno hiperbólico, tá? E aí aqui eu controlo a parte escura. Desse jeito ele não vai clipar. O jeito que ele faz aqui do arco seno hiperbólico, ele vai abaixando a curva, tá? Então eu não deleto, eu não corto os pixels, eu simplesmente baixo a intensidade deles. Ok. O que mais dá pra fazer? Será que eu consigo esticar mais? Vou tentar esticar um pouquinho mais. Ok, vamos ver se consigo puxar sem clipar. Não tô conseguindo, tá vendo? Se eu puxo um pouquinho, ele fala que eu tô cortando os valores de alguns pixels que estão nas sombras. Tá? Então, eu vou aplicar e vou voltar para o arco seno hiperbólico. E aí eu controlo a cor do fundo aqui pelo Black Point. Tá um pouco ruidoso, mas aí eu acho que eu consigo trabalhar lá pelo GIMP, tá? Vamos tentar só um processo aqui que eu acho bem interessante, que é esse daqui, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Vamos ver o que ele faz. Esse daqui, ele basicamente ele usa as diferenças das cores, né, para dar um destaque maior. Então você vê que ele descola um pouco o cometa do fundo, né? Ó, um pouquinho mais. Dá uma clareada nas coisas, tá? Aplicar. Então, acho que tá ok. Vou salvar aqui como S underline cometa.tif. Eu tô salvando em TIFF porque é o formato que o GIMP lê, tá? Ele não lê fits, infelizmente. Beleza, então terminei a edição aqui no Siri. Eu vou abrir esses dois caras no GIMP, tá? Então, vou abrir primeiro o de estrelas. Então, essas daqui são as minhas estrelas, tá? E aí eu vou puxar aqui, para puxar a segunda foto, eu vou clicar aqui em Arquivo, Abrir como camadas, Open as Layers, tá? E aí eu clico no cometa, pronto. E aí, o jeito mais fácil seria, né, você simplesmente controlar a opacidade aqui do canal até você achar um ponto ideal. Mas como a gente vê, não é tão fácil achar o ponto ideal assim, né? Às vezes clareia muitas estrelas, às vezes revela demais o cometa, ou revela de menos, tá? Então o jeito que eu consegui fazer é o seguinte, eu vou duplicar essa camada, então vou clicar com o botão direito, duplicar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dessaturar essa imagem, porque eu quero que ela fique em preto e branco, para eu usar ela como se fosse minha máscara. Então, onde está branco, eu vou usar, eu vou, ele vai deixar passar, e onde está preto, ele vai impedir que passe a informação de um layer para outro, tá? Isso daqui vai ser minha máscara, tá? Então, desaturei, colo saturação, aí eu vou aplicar uma curva aqui nele, só para poder aumentar aqui a área do cometa, deixar mais claro essa região onde está o cometa e vou escurecer no fundo, porque eu não quero que o fundo da foto do cometa passe, tá?
E eu dou OK. E aí você vê que a foto fica meio granulada, né? Que eu estiquei demais. Aí o que você pode fazer é vir em filtros, blur, e aí você escolhe aqui, por exemplo, a Gaussian Blur, tá? Ou pode ser média também, vou ficar com a média, tá? E eu apliquei uma média e ele dá essa embaçada aqui na foto. Aplico OK, tá? Então esse daqui é basicamente a minha máscara, tá? A gente vai entender já como é que a gente usa. Primeiro vamos aplicar a máscara para a foto do cometa. O que eu quero fazer é deixar passar toda essa informação que é o cometa, mas eu não quero misturar o fundo dessa foto do cometa, tá? É o que a máscara está fazendo. Ela vai, onde está claro, ela vai deixar passar, onde está escuro, ela não vai deixar passar. Como tem vários pontos brancos aqui no fundo, eu vou aplicar de novo um filtro de média, lembrando que eu tenho que selecionar aqui. Vou até mudar o nome para a gente não confundir, máscara. Então, de novo, vou escurecer o fundo, clarear o cometa. Ok, acho que foi demais. Ctrl Z. Vamos tentar fazer outro processo. Vamos, por exemplo, Color, Shadows, e eu vou diminuir as sombras, tá? Tô diminuindo a intensidade das sombras. Ok, e aí posso aumentar um pouco aqui também, tá? Beleza, então a gente tem nossa máscara. E aí, como que eu faço para aplicar a máscara? Eu vou clicar aqui na foto do cometa, adicionar layer de máscara, tá? E aí a gente vai escolher aqui branco, branco deixa passar, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, agora vai ter que fazer os comandos. Então eu vou clicar aqui na máscara, vou apertar Ctrl C, vou aplicar aqui clicar no branco, onde seria a minha máscara, e apertar Ctrl V. Só que aí ele não cola diretamente lá. Eu tenho que clicar nessa âncora aqui, e aí ele vai ancorar essa foto de máscara lá na minha região, tá? E aí aqui eu posso, vamos ver, tá, ok. E aí eu vou controlar na minha máscara aqui o quanto que vai passando do cometa. Então a gente vê que a nossa máscara está muito escura, não está deixando passar muita coisa, tá? Então eu vou pegar aqui curvas e eu vou, lembrando, eu selecionei a máscara, tá? E aí eu vou subindo aqui até, vamos ver como é que vai ficar na minha imagem. Então, eu vou subir aqui até começar a aparecer o cometa, mas você vê que o fundo ele começa a. Minha máscara não está muito boa, o fundo começou a ficar escuro. Então, eu vou fazer por etapas. Eu vou fazer uma vez, vou apertar OK. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar esse layer. Então, duplicate. E aí ele vai aplicar de novo, ele vai fazer o mesmo processo que ele fez de novo. Só que eu vou controlando aqui o quanto que esse processo foi feito, tá? Então, apliquei de novo e vou aplicar acho que uma terceira vez. Tá? Então ele vai somando aos poucos aqui a foto do cometa. Outra coisa, você pode mudar a máscara também, tá? Então, por exemplo, essa é a máscara que tá. O que que eu fiz aqui? Eu cliquei no da máscara, eu segurei a tecla Alt e cliquei na máscara, tá? Ele ativa e desativa. Então, a gente vê que a máscara tá muito... o fundo tá aparecendo demais, né? Então, vou descer aqui para cancelar um pouco esse fundo, tá? De novo, posso usar também aquele Shadow.
tá? Então esse processo aqui ele é meio tedioso, tem que fazer com muita calma para poder ficar bom, tá? Mas foi o jeito que eu consegui fazer, tá? E aí, ah, posso fazer de novo, duplicar, e ele vai cada vez ficando um pouquinho melhor, tá? Então, mais ou menos isso. Aí, na verdade, você tem que ir, ah, você tem que ir brincando assim com essas máscaras até chegar num resultado aceitável. Então, para mim, embora ficou com pouca definição, né? Quando eu dou o zoom ali, eu acho que ficou um resultado bem legal das estrelas com o cometa, né? Ah, e se eu quiser editar todo mundo junto, eu clico aqui em Layer, novo do visível, e aí eu posso editar. Aí ele cria um novo que é a junção de tudo, tá? E aí eu posso editar um pouco mais aqui. Pra gente escurecer o fundo e clarear um pouco o cometa, tá? Então tá aí a junção do cometa com as estrelas, tá? Vocês vão ver que a maioria das fotos, o fundo da foto do cometa vão ser bem escuro, exatamente porque se você mesclar muito a foto do cometa, você acaba trazendo aquele fundo bagunçado, tá? Então tem que fazer com cuidado aí. Essa foto aqui não ficou muito boa, mas se fizer com mais cuidado, você vai ver que dá para obter um resultado melhor, tá bom? Só para fechar aqui, deixa eu fazer um. Deixa eu duplicar esse layer. Vamos fazer uma redução de estrelas rapidinho. Clico aqui, clico na minha estrela, ah, aumentar, 3 pixels, filtros, distorção, propagação de valor, preto, tá? Aí aperto Ctrl Shift A ou selecionar e nenhum. E aí tá a foto do meu cometa junto com a foto das estrelas, tá bom? Tá um pouco verde, posso voltar aqui em curva. Geralmente o que eu faço é no layer novo, né, para não mexer nas alterações. Curva, verde, retira um pouquinho do verde aqui, certo? Então tá aí como fazer a mescla do cometa com as estrelas utilizando máscaras no GIMP, tá? É, Bom, desejo céus limpos que vocês consigam captar o cometa aí nesse fevereiro, tá bom? Um abraço.